Bom dia. Quero cumprimentar os senadores Aloysio Nunes, senadora Ana Amélia, senador Ronaldo Caiado, senador Lazer Martins, em nome do senador Lazer Martins, todos os demais senadores, deputados aqui presentes, ao meu colega Mauro Junqueira, presidente do CONASEMES, no qual cumprimento os demais membros desta mesa. Nós vivemos um momento muito difícil na saúde pública brasileira. Passamos por um processo de mudança em que a nossa população aumenta dramaticamente sua expectativa média de vida, aumenta os custos. Nós temos hoje uma incorporação cada vez mais rápida de novas tecnologias. Nós temos medicamentos que estão sendo lançados a cada momento pelo mercado, medicamentos importantes, principalmente na área da oncologia, com um custo elevadíssimo. Nós temos as decisões judiciais que são diárias. No Rio Grande do Sul, são 12 milhões de reais por mês, somente de bloqueios judiciais para aquisição de medicamentos especiais, fora da tabela do Sistema Único de Saúde. E isso não é possível, e essa pressão e esse estresse sobre os gestores estaduais, sobre os gestores municipais, ela não tem mais condições de ser enfrentada. Nós temos um orçamento para a saúde pública brasileira na ordem de $500 por habitante ano. Os países europeus que têm um sistema parecido com o sistema brasileiro, sistema universal, sistema integral, os custos ficam na ordem de $3 a $4 mil por habitante ano. Nós temos $500 por habitante ano. O Dr. Júlio mostrou aqui, com gráficos, com dados, o aumento que os municípios e estados estão tendo nos últimos anos com a sua participação no percentual da saúde, ao mesmo tempo que se denota uma redução nos percentuais do governo federal. Isto é muito importante. Temos um dispositivo constitucional que nos obriga a dar tudo para todas as pessoas, mas com essa incapacidade financeira que é visível a todos. Um dado que o Júlio apresentou que eu gostaria de destacar: o orçamento para o custeio da média e alta complexidade do Ministério da Saúde foi na ordem de 40 bilhões de reais. O orçamento do Ministério da Saúde como um todo fica em torno de 100 bilhões de reais. Somados aos 120 bilhões que os estados e municípios colocam, nós temos um orçamento na ordem de 220 bilhões. Bem, mas os planos de saúde contribuíram no ano passado com mais de 100 bilhões de reais, 107, 108 bilhões de reais, no qual o governo abre mão e faz uma renúncia fiscal. Eu pago meu plano de saúde, mas eu desconto 100% do meu plano de saúde, porque eu não pago imposto de renda. Há uma renúncia sobre esses valores. São mais de 100 bilhões de reais que poderiam ser, pelo menos, discutido uma parte desses recursos para sustentar o Sistema Único de Saúde. Então, eu deixo isso como uma sugestão para a avaliação dos senhores, se não poderia ser essa uma alternativa para aumentar os recursos públicos da saúde. Segundo, nós queremos dar apoio incondicional às reivindicações feitas pelas Santas Casas aqui nesse evento, tanto no que diz respeito ao custeio, revisão dos valores das tabelas. Claro que nós temos que reconhecer que o pagamento aos hospitais não se dá somente pelos valores das tabelas. Cada vez mais, tanto o Ministério da Saúde como as secretarias estaduais, secretarias municipais, têm colocado recursos adicionais através dos seus orçamentos, como incentivos à qualificação, à melhoria do atendimento, que são importantes. Às vezes, eles são até maiores do que os valores pagos pelas tabelas. Isso também tem que ser considerado. Mas, mesmo assim, nós também queremos aqui dar o testemunho de que é realmente insuficiente. E essas entidades estão tendo prejuízo, estão tendo dificuldade de manter o seu funcionamento. Da mesma forma, também apoiamos a possibilidade de que o BNDES possa, de alguma maneira, facilitar com linhas de crédito para que os hospitais superem pagamentos de empréstimos
grandes e com valores muito altos. No meu estado, Rio Grande do Sul, ao final do ano passado, os hospitais se envolveram e tiveram que fazer empréstimo na rede bancária para pagar o 13º e hoje sofrem as consequências dos custos desses empréstimos realizados no ano passado. Então, dessa forma, queremos aqui, como secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, como presidente do Conselho Nacional de Secretários, dar todo o nosso apoio a essas reivindicações que as Santas Casas fazem no Senado Federal e deixar um alerta a todos. Nós não poderemos continuar num sistema em que a gente diz que nós damos tudo para todas as pessoas com o orçamento que nós temos hoje. Temos que enfrentar essa realidade, senadora Ana Amélia. Para dar tudo para todos, nós temos que ter recursos suficientes para isso. Ou nós teremos que limitar o atendimento e ter uma nova lógica de priorização àquilo que é possível ser realizado pelo Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso aqui. Tá ligado. Eu chamo agora para ocupar a tribuna o presidente do Conselho Municipal das Secretarias, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, que é o Mauro Guimarães Junqueira. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar os senadores Aloysio Nunes, Ronaldo Caiado, Ana Amélia, agradecer a oportunidade de estar aqui em nome do CONASEMES, representando os 5.570 municípios. Vou sair daqui logo depois dessa plenária, passar na Caixa Econômica Federal para assinar mais um empréstimo com o meu hospital, o Hospital de São Lourenço. Me ligaram há pouco, falaram, vai aí na Caixa, assina aí, na presença do gerente, porque eu teria que assinar em São Lourenço, para assinar, porque é mais uma rolagem de dívida do hospital, que passa por todas as dificuldades que todos os hospitais passam. Coincidências, mas é mais um de tantos que eu já assinei no meu município, hospital de 120 leitos, com 2 UTIs, adulto, neonatal, com hemodiálise, hospital de referência regional. Mas essa é a situação dos hospitais desse país. Então, queria também aqui colocar nosso apoio total a essa causa, Santas Casas. Se não fosse as Santas Casas, não teríamos o Sistema Único de Saúde. Então, estamos à disposição para sentar, conversar e discutir com profundidade esse assunto. Temos que discutir a questão tabela e contratualização. A tabela ainda do antigo INAMPS, e muitas vezes, se a gente colocar um aumento de 100%, ainda vai ficar muito aquém da necessidade. Então, acho que é hora de discutir a contratualização por regiões. Não dá para se discutir uma tabela, uma contratualização única para esse país tão diferente, tão desigual. A outra questão é a judicialização. Principalmente, um percentual muito alto da judicialização por planos de saúde, que desorganizam a nossa fila, desestruturam as nossas unidades, a nossa regulação, por não atender o seu usuário e colocam para o Sistema Único de Saúde resolver esses grandes problemas, desafios. A política hospitalar deve ser discutida como um todo, desde os hospitais de pequeno porte, que são importantes e fundamentais em diversas regiões desse país, até os hospitais universitários. Queria trazer algumas informações que nos preocupam muito como gestores municipais. O projeto de lei orçamentária para a saúde 2016, da média e alta complexidade, do MAC, onde estão os recursos hospitalares, toda a rede de média e alta, tem uma previsão de 36 bilhões para 2016. Nós executamos em 2014 39 bilhões. E nós tivemos uma dotação inicial 2015 de 43 bilhões.
Então, já um déficit, né, estimado para o ano que vem, para o orçamento do ano que vem no MAC, aproximado de 7 bilhões. Né? Tudo isso em função da emenda constitucional 86, né, que começa o ano que vem com 13,2% da receita toda federal para a área da saúde. Não dá. Os municípios, o ano passado, os municípios brasileiros colocaram, além do mínimo constitucional dos 15%, 22 bilhões de reais. Os estados, o ano passado, todos os estados colocaram 6 bilhões além do mínimo constitucional. Não dá, o ente municipal não suporta mais, porque já está na casa de 23,5% de recurso próprio aplicado na saúde. Então, não tem como mais colocar recurso, porque 25% é da educação, tem mais a Câmara Municipal, falamos em 50%. Os outros 50% folha, o que sobra para o prefeito hoje para administrar toda a saúde não chega a 4% ou 5% para ele fazer a sua cidade rodar. A questão do acesso do BNDES, quando nos questionam o acesso do SUS, eu acho que o acesso do BNDES é muito mais difícil. Né? Nós não conseguimos. Nós precisamos melhorar, né, ter formas mais flexíveis para conseguir ter acesso a esses empréstimos do BNDES. Ontem estava com o Fausto, nosso secretário de Estado de Minas Gerais, discutindo. O BDMG vai operar, a partir já deste mês de setembro, uma linha de crédito do BNDES, dando mais flexibilidade, estando mais próximo dos hospitais de Minas Gerais, para operar esse empréstimo com 10 anos de pagamento. Rapidamente ele me deu essas informações, eu acho que isso vai ajudar muito Minas Gerais. Né? Mas é preciso que a gente discuta com o BNDES essa forma de auxiliar as nossas santas casas em todo o país. Queria, para terminar, que é mais uma saudação, e colocar mais uma vez à disposição das Santas Casas para reunirmos, discutirmos, estar aprofundando esse debate, dizer que o CONASEMES defende os 10% da receita corrente bruta para a saúde. É preciso que a União tenha uma fonte de financiamento segura, estável, regular, para que nós, gestores, independentes gestores das 3 esferas, municipal, estadual e federal, gestores hospitalares, possamos sim fazer o nosso planejamento para garantir à população brasileira aquilo que está na Constituição, que nós defendemos com unhas e dentes, que é um SUS equânime, igualitário, universal para toda a população brasileira. O CONASEMES está à disposição do Senado, parabeniza por essa audiência e coloca à disposição para continuar o debate. Eu chamo agora para ocupar a tribuna o chefe do Departamento de Operações Sociais do BNDES, o senhor Henrique Rogério Lopes Ferreira da Silva. 10 minutos. Estamos todos ansiosos para ouvi-lo. Bom dia a todos. Cumprimento a senadora Ana Amélia, a senadora Aloysio Nunes e ao senador Ronaldo Caiado e aos demais presentes. O BNDES foi apresentado, né, como parte dessa solução. Eu acho que comentou-se aqui até da dificuldade de acessar o BNDES, né? Mas eu acho que o primeiro ponto que precisa, talvez do ponto de vista do BNDES, acho que da Caixa Econômica Federal também, que de fato o financiamento, esse refinanciamento, ele é uma pequena parte da composição, uma questão muito maior que a questão estrutural das Santas Casas. A dificuldade de chegar ao BNDES, acredito eu, no caso até dos hospitais filantrópicos, no setor de saúde como no setor de educação, a gente trabalha de forma indireta em função, em grande medida, por conta da equipe do BNDES, que é menor, né? Então a gente precisa aí do apoio dos agentes financeiros, e, por outro lado, também por questões técnicas ligadas a crédito, que é a questão da garantia,
né, que, logicamente, o BNDES não hipotecaria, não executaria um hospital, da mesma forma como uma universidade ou uma escola pública. Mas, voltando à questão, quer dizer, tem uma questão mais estrutural. O BNDES, só recapitulando, até o senador Aloysio Nunes comentou, quando foi lançado, em 1999, realmente, naquela época, a TJLP era da ordem de 14%, e aí houve um programa com apoio do governo federal, a partir de legislação, que foi dada uma equalização em que se cobrava apenas 50% da TJLP à época. Vou plenário da Câmara e já volto. Ok. Se cobrava 50%. Esse programa funcionou, ele esteve vigente durante 2 anos. Recapitulando, na época a TJLP era de 14%, então reduziu-se para 7%. Hoje a TJLP está em 6,5%. E na época, cerca de 70, 80 instituições aproximadamente acessaram o BNDES no montante total de mais ou menos 500 milhões. Aqui nós estamos falando de um montante de 21 bilhões, citou-se no momento 10 bilhões e 21 milhões, quer dizer, um montante bastante significativo. Mas, enfim, do ponto de vista do acesso do BNDES, a grande questão é realmente a perspectiva, né, do crédito. Né? Quer dizer, se colocou-se em determinado momento do plano que deveria se apresentar uma reestruturação, né, um plano de reestruturação. Isso deve ser apresentado à Caixa Econômica Federal e apresentado ao BNDES. Me parece que a dificuldade de acesso ele está, em grande parte, na dificuldade de se apresentar esse plano de reestruturação, dado, né, uma questão estrutural que é a receita versus custos. Né? Do ponto do BNDES, quer dizer, o BNDES ele entende que é um setor altamente meritório, tanto é que a proposta de reestruturação, quer dizer, uma política em que se admite um financiamento de reestruturação só para as santas casas. O setor aqui que foi citado de agropecuário, do agronegócio, né, o PRONAF é para produção, né, e é financiamento à produção, não é a reestruturação. Né. Então, quer dizer, no BNDES atualmente só existe financiamento para a reestruturação para as santas casas, mas nenhum outro setor, mas nenhum outro segmento tem esse tipo de apoio do banco. A gente está no processo agora de revisão da linha. A proposta, a princípio, até em função da circunstância mais, da condição mais estrutural de disponibilidade de funding do BNDES e todos os outros setores que o banco também tem que apoiar, a proposta é de se renovar as condições vigentes, porém aumentando, né, a dotação orçamentária que é de 1 bilhão para 2,5 bilhões. Logicamente, isso, dada até essa sessão, provavelmente requer um debate mais amplo, né, uma discussão tanto internamente, né, logicamente, como está havendo fora do BNDES, para se discutir se realmente é isso, se vai se renovar ou não. Mas, dentro da discussão aqui, está mostrando a questão da remuneração, eu acho que até para colocar uma outra, vamos dizer assim, possibilidade, na verdade, uma outra engenharia financeira, não sei se essa é a palavra correta, mas atualmente temos algumas PPPs, que são as parcerias público-privadas. Né? E, de certa forma, o Hospital Filantrópico, esse relacionamento é uma parceria público-privada, porque você tem um público e privado. E na análise do plano de reestruturação, uma grande dificuldade que a gente percebe das santas casas, dos hospitais filantrópicos de uma forma geral, é conseguir efetuar um planejamento de longo prazo, né, no 5, 10 anos, 15 anos. As parcerias público-privadas, a gente tem uma no Sudeste, outra no Norte, são contratos, né, em que tem ali uma parte de investimento e outra parte de serviço, pagamento de serviço. São contratos que variam de 20 e 25 anos, em que se estabelece uma remuneração, né, previamente estabelecida para aqueles serviços que serão prestados. E com cláusulas de reajuste, data certa de pagamento. Quer dizer, isso permite àquela empresa de propósito específico se planejar ao longo, né, desses 20 e 25 anos, sabendo exatamente. Quer dizer, essa regularidade, ou, enfim, essa constância nesse fluxo permite esse planejamento de longo prazo. Mas, realmente, assim, tem uma questão estrutural das santas casas que, da parte do BNDES, por ser um banco que segue normas do Banco Central, tem que, quer dizer, seguir uma série de práticas de análise de risco de crédito, etc., que exige, né, toda, talvez, essa forma, essa burocracia que foi colocada,
mas, em grande medida, ela acaba sendo difícil em função justamente da dificuldade de se apresentar um fluxo, né, que seja, do ponto de vista de uma instituição financeira que tem que analisar crédito, etc., que ela consiga, de fato, aprovar isso. Enfim, estou anotando aqui todas as solicitações, as demandas, né? Como comitê, a gente está no processo de renovação, isso, logicamente, vou levar internamente para o banco e que vamos estabelecer um debate, né? E também envolvendo, de alguma medida, aí a Caixa Econômica Federal e os agentes, agências de fomento, o BDMG é um que a gente já conversou até como possibilidade. Teve um caso bem importante em São Paulo, que a Desenvolve conseguiu realizar várias operações com vários hospitais filantrópicos e que foi um caso bem sucedido que a gente também está buscando fomentar junto às demais bancos de desenvolvimento e agências de fomento, né, replicar essa situação. Ok, obrigado. Agradeço ao doutor Henrique Rogério Lopes Ferreira, que é o chefe do Departamento de Operações Sociais do BNDES, e eu convido agora o senhor José Ricardo de Freitas Martins da Veiga, que é superintendente nacional de médias empresas da Caixa Econômica Federal. Eu queria agradecer o tempo, não usado de 10 minutos, para que a Caixa fale e, em seguida, tenhamos as manifestações dos parlamentares aqui. É uma sessão temática do Senado Federal. Eu queria agradecer a presença dos senadores que aqui estão presentes, senador Otto Alencar, da Bahia, senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, senador Eumano Ferrer, do Piauí, senadora Lúcia Vânia, de Goiás, senador Wellington Fagundes, do Estado do Mato Grosso, e senadores que vão estar acompanhando a sessão, especialmente os representantes das Santas Casas. Com a palavra, o representante da Caixa Econômica Federal. Uma boa tarde. Quero primeiro, parabenizar pela realização dessa sessão importante, tratando do tema da saúde do Brasil e da situação das Santas Casas e dos filantrópicos. Quero aqui agradecer e cumprimentar aqui a senadora Ana Amélia, a senadora Luísa Nunes, o senador Ronaldo Caiado e os demais parlamentares, senadores e deputados que estão aqui, inclusive na figura aí do deputado Antônio Brito, né, nosso companheiro também. O doutor Júlio fez uma apresentação que para mim foi muito, muito esclarecedora, em que pese a gente já até conhecer na profundidade esses números aí, mas ela foi bastante objetiva e ele trouxe ali duas questões que eu acho que são, elas se separam, mas elas caminham, né, paralelas aí. A primeira é o trabalho estrutural do financiamento das Santas Casas e dos filantrópicos, no sentido lato, no sentido amplo da palavra, que é o financiamento da operação dessas instituições. Isso precisa ser trabalhado. Nós vimos ali que os números se descasam, né? As planilhas não fecham, e chegamos aí em 2014 na ordem de 10 bi no negativo, né? No saldo negativo aí dessa operação dessas instituições. Por outro lado, nós temos o sentido estrito quando a gente fala do financiamento, que é o financiamento bancário, né? A gente entende que o financiamento bancário ele é um meio, é uma das formas, mas ele não é a forma em si. Ele não é o que deve ser buscado simplesmente aumentar e aumentar, porque é o efeito anestésico que faz quando cai um crédito de um empréstimo numa conta de uma instituição, né? Porque depois aquilo vai acabar gerando, obviamente, a sua parcela ser paga e vai debitar do fluxo de caixa da instituição no dia a dia. Então, isso tem que ser muito bem colocado. A Caixa ela tem uma linha, a gente se posiciona e ratificamos aqui o nosso posicionamento como parceiro das instituições filantrópicas e de saúde aí do Brasil. Nós temos a linha do Caixa Hospitais, que foi aqui citada, e que nós temos hoje 720 operações nessa linha. Ela tem um volume contratado de 2,5 bilhões de reais, e só nesse ano de 2015 até agosto nós fizemos 650 milhões de reais em crédito para Santas Casas nessas linhas. Obviamente, nós temos o desafio aí, por ser uma linha feita com recursos da tesouraria da Caixa Econômica, ela é suscetível às variações da Selic. No momento de Selic mais alta, essa linha fica mais cara na contratação. No momento de Selic mais baixa, a gente consegue reduzir esse custo, inclusive o spread da Caixa para o Caixa Hospitais é bem reduzido aí, e ela, né, faz vamos dizer, ela entra de forma mais suave dentro do balanço das Santas Casas e filantrópicos. Agora, o que o doutor Júlio trouxe, né, de fatos, os motivos para gerarem esses fatos aí, e os números, eles nos trazem uma certa reflexão,
né? O que a gente busca é mais crédito ou, da forma que foi colocado aqui na proposta, uma troca de um crédito que existe hoje da ordem de 12 bilhões, já com instituições financeiras, por um crédito menos oneroso. Acho que esse debate, né, nessas frentes aqui nas duas casas, ele vai ser sempre muito positivo e eu tenho certeza que a gente consiga avançar e trazer melhores condições para Santas Casas. Então, assim, quando eu falo aí da medida certa do crédito, dentro de um financiamento, da necessidade de financiamento de 21 bilhões de reais, creio eu que a gente já esteja chegando dentro de um patamar aceitável, né, ou num teto de participação de banco dentro do endividamento das Santas Casas. Isso numa análise, né, feita de forma simplesmente aqui em cima dos números que foram trazidos, a gente já tem para uma necessidade de 21 bilhões, 12 bilhões já com bancos. A gente vai até onde com esse endividamento aí? Então, a Caixa, ela, além da linha do Caixa Hospitais, ela também opera a linha do BNDES Saúde, que foi colocada aqui pelo Henrique. A gente cumpre as exigências de análise dessa linha, né? São linhas distintas. O Caixa Hospitais ela tem mais uma pegada de capital de giro, ela tem uma facilidade de contratação, a gente consegue fazer uma contratação mais ágil. Inclusive, o contrato que deve ser assinado agora na Caixa, aqui na sequência, é mais um na linha do Caixa Hospitais. E, por outro lado, o do refinanciamento, da reestruturação financeira, que é do BNDES, ele exige, por si só, na sua natureza, uma confecção de um plano de reestruturação que mostre que, ao ser cumprido, a Santa Casa ela muda seu patamar, ela muda sua situação. Então, a Caixa, quando leva para o BNDES a análise de um plano desse, o BNDES vai sim aprofundar e vai ver, né, fazer essa checagem, fazer essa conferência lá. Se outras linhas vierem, a Caixa se coloca, ratifica aqui a posição dela como parceiro, como um agente social também do Brasil, para que a gente consiga trazer melhores condições para essas instituições que estão aqui muito bem representadas, e que são fundamentais. Metade da saúde do Brasil passa na mão das Santas Casas aí, e nós mesmos, nas nossas cidades, nossos familiares, a gente está acostumado, habituado a frequentar essas instituições. Agradeço aqui. Obrigado.